Olá a todos e todas. Meu nome é Débora Almeida. Este é o programa Passando a Letra, aqui na nossa rádio e TV Lula na Veia. Hoje eu quero começar o programa lendo para vocês uma notícia que, se não fosse do site Brasil 247, com certeza eu encararia como uma tiração de sarro, uma piada ou coisa do tipo. Mas é de um site progressista que nós depositamos credibilidade. Então, ouça o que eu vou ler para você. MPF discute denúncia de invasão de extraterrestres que criaram réplicas de Bolsonaro. De acordo com o sujeito, desde 2020, os alienígenas criaram várias cópias de várias pessoas pelo mundo. Ainda, segundo ele, Bolsonaro é o presidente com mais cópias feitas. O Conselho Institucional do Ministério Público Federal analisou na última quinta-feira, 16, notícia-fato de um homem que exigia reunião presencial para falar sobre uma suposta invasão e dominação do planeta por alienígenas reptilianos. O representante, presta atenção nessa fase, o representante ainda argumentou que os extraterrestres estariam criando cópias de inúmeras pessoas, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, sem partido. De acordo com o sujeito, desde 2020, os alienígenas criaram várias cópias de várias pessoas pelo mundo. Ainda segundo ele, Bolsonaro, com o maior número de cópias feitas, e o que podemos comprovar, ele mostrou através de fotos do abdômen do presidente. Em uma das imagens, o líder do executivo está com cicatrizes, já em outra, não. Assim, cada uma seria uma cópia de Bolsonaro. De acordo com o homem, as informações foram enviadas a ele por telepatia. Ele disse ainda que a pandemia é fruto de cooperação dos chineses com os extraterrestres. Pode parecer, uma notícia do tipo daqueles programas, que escorre, sangue pela tela, e que ficam fazendo conspirações, tirando conspirações do nada. Mas eu já vou explicar por que isso é importante. Nós, progressistas, sempre que temos uma vitória contra Bolsonaro, a gente fica naquela esperança de que agora eu vou conseguir descansar um pouquinho até vir a próxima batalha, E não dá para descansar nunca. Veio essa notícia e ontem, vocês devem estar sabendo, desde ontem Bolsonaro se encontra nos Estados Unidos, mais especificamente em Nova York, por conta de uma reunião da cúpula da ONU que acontece a partir de amanhã. E é comum nessas reuniões o Brasil começar
discursando. Então não é porque é o Bolsonaro, né? Os bolsonaristas podem tirar o sorriso das suas caras de alegria. Sempre nessas reuniões o Brasil é convidado a iniciar a reunião com a sua fala. Então, Bolsonaro está lá desde ontem por conta destas reuniões que terão com a cúpula da ONU. E aí, nós vimos hoje uma foto dele com a comitiva comendo pizza numa calçada, né? Por que que isso é importante? Porque nós sabemos que ele pediu sigilo da carteira dele de vacinação para mais de década, né? Então, oficialmente, ninguém sabe se ele tomou ou não a vacina contra o Covid. E ao chegar em Nova York, se deparou com a seguinte situação. Lá, ninguém entra em estabelecimento comercial, seja loja ou restaurante, se não tiver sido vacinado. Ora, se a carteira dele de vacinação está em sigilo, ele no mínimo deve ter falado que não tomou. Conclusão, todo mundo na rua, ninguém pode ficar dentro do restaurante. Essa foi a notícia, a verdade que nós recebemos. Agora, sabe o que ele fez para os grupos bolsonaristas? Tirou uma foto dele com a comitiva, comendo a pizza na rua e mandou a seguinte informação. Mandou a seguinte informação. Que eles poderiam estar gastando muitos dólares jantando num restaurante chique em Nova York, mas que como o governo dele é um governo sério, eles optaram por comer um pedaço de pizza na rua mesmo, né? E aí é que vem o início da discussão. Nós, progressistas, sabemos que as fake news rolam soltas nos grupos bolsonaristas. Logo após aquela reportagem feita pelo Joaquim de Carvalho, pelo próprio 247, né, falando a respeito das dúvidas sobre a facada do presidente da República, ou suposta facada, que se tudo der certo vai ter uma CPI para apurar este caso, vem um doido, né, e se faz ouvir através do próprio governo federal, através da mídia, falando que existe um complô de extraterrestres, que muitas pessoas foram copiadas e que prova disso é justamente o abdômen do Bolsonaro. Gente, e além dessa conspiração de extraterrestres, estes extraterrestres estão em conluio com os chineses. Então vejam onde uma coisa liga com a outra. É claro que entre os bolsonaristas, alguns não vão acreditar numa história desta, mas vai ter gente que vai acreditar e você sabe disso. Né? Existe bolsonarista para tudo quanto é gosto, inclusive para esse tipo, né? Então, e aí, né, o Bolsonaro, para manter lá a sua pose, tira uma foto e manda também para os seus grupos dizendo que ele só não está sentado num restaurante pagando centenas de dólares por uma refeição porque eles são um governo sério, né? Eles não vão ficar gastando o dinheiro do povo brasileiro lá no estrangeiro. Então, a
acho que pior do que a mentira é o motivo da mentira. É nisso que nós precisamos pensar. Qual seria o problema, né? Já que todos nós sabemos que ele esconde se tomou ou não a vacina, qual seria o problema dele falar, ó, gente, assim como não falei para vocês aí no Brasil, não falei aqui também. Em função disso, a gente não pôde ser admitido dentro de um restaurante e estamos aqui na calçada comendo um pedaço de pizza, né? Cada um tomando um refrigerante e dando risada da situação. Qual o problema? Por que precisa mentir? Tudo no governo Bolsonaro é mentira. Falta transparência em tudo, até num simples pedaço de pizza que estão comendo na calçada, né? E a nossa mídia ainda dá vazão para que esse tipo de coisa chegue até os ouvidos da nossa população, né? Mas mentir para esse governo é algo bastante típico. Então, a importância de nós estarmos aqui discutindo essas fake news, você pode até estar lembrando dos programas da semana passada, em que nós falamos bastante a respeito das fake news, e nós falamos também sobre a rejeição do Pacheco, né, o senador Pacheco, que é o presidente do Senado, em aceitar aquela medida provisória que o Bolsonaro queria que se juntasse ao texto do marco da internet, permitindo que as punições para quem jogasse fake news nas redes sociais fossem mais brandas. Lembram-se disso? Então, ele não conseguiu, né? Embora ele ainda esteja tentando outros recursos aqui no Brasil, o que foi que a cúpula bolsonarista resolveu fazer? Eles estão transferindo o gabinete do ódio e o gabinete das fake news para os Estados Unidos. E aproveitando, inclusive, quem já está lá, os irmãos Weintraub, por exemplo, né? E vão contar com a ajuda, com a expertise do Steve Bannon. Então, olha como é importante nós discutirmos qualquer mentira que venha do Palácio do Planalto ou dos bolsonaristas em si, porque nunca é uma mentirinha à toa. Sempre tem uma ideologia, uma filosofia de comunicação por trás da mais bobinha mentira que eles contam. Então, esse fato dele não ter conseguido abreviar, né, amenizar as punições das fake news aqui no Brasil, está fazendo com que ele transfira todo o gabinete do ódio e o gabinete das fake news para os Estados Unidos. Por quê? Porque estando em um outro país, será muito difícil para o nosso STF querer controlar as mentiras que chegarão aqui no nosso país. Porque, por se tratar de um outro país, tem toda uma questão burocrática que você tem que pedir para os Estados Unidos a quebra do sigilo. Se envolve cidadão estadunidense, a coisa complica mais ainda. Então, esta notícia, ela vem no sentido de importância de que se nós estávamos achando que nós teríamos um fôlego em relação às fake news para as próximas eleições, lê
engano nosso. As fake news irão chegar com tudo aqui no Brasil, vindas dos Estados Unidos. E até que o STF consiga tirar do ar algo que seja mais grave e comprometedor para as nossas eleições, a história já terá se espalhado que nem rastilho de pólvora, e nós, progressistas, então, precisamos estar muito unidos em todos os canais, em todas as redes sociais, para que nós possamos combater em tempo real as fake news que chegarem aqui no Brasil. Então, torno, né, a repetir a importância que tem nós, progressistas, aprendermos a utilizar as redes sociais a nosso favor, no combate das fake news, para que nós possamos garantir eleições de verdade democráticas, né? Saibam também, né, que quando eu ouvi esta notícia sobre o gabinete do ódio e das fake news, eu me pus a pensar bastante, né? Fico eu aqui filosofando com as minhas catraquinhas, né? E aí eu lembrei de uma palestra que eu assisti esses dias pela internet, de um professor de direito que eu gosto muito e que eu já tive a oportunidade de falar dele aqui no nosso programa, o professor Alisson Mascaro. Por que eu lembrei da palestra dele? Porque, veja bem, né, os bolsonaristas vivem de fake news. E nós, progressistas, vivemos de ilusões. E eu estava ouvindo essa palestra, né, do Alisson Mascaro, em que ele fala que o capitalismo se alimenta de crises. E aí ele passa a explicar, né, o porquê dessa opinião dele. Então, para que a gente possa entender o ponto de vista do professor, né, a gente precisa voltar um pouquinho na história e rever alguns conceitos da história política interna e externa dos países, né, da nossa contemporaneidade, dos dias de hoje. Então, no passado, naquela época em que as pessoas viviam em castelos, para nós historiadores, esse período se chama feudalismo. Quem tinha o poder político era quem tinha o poder econômico. Então, uma pessoa reunia em si o poder político e o poder econômico. Normalmente era, né, a pessoa mais rica da região era o rei. Então, o rei, que era a pessoa mais rica da região, tinha o poder político, o poder econômico e controlava um determinado país. Quando surgiu o capitalismo, nós vamos ver que o poder político e o poder econômico se separam. Por quê? Porque não necessariamente o governante político é a pessoa mais rica da região. Se nós pararmos para pensar nos dias de hoje, vocês vão entender fácil. O nosso presidente da República é a pessoa mais rica do Brasil? Não, mas ele é o poder político. Quem é o poder econômico no Brasil?
Os bancos, né, os banqueiros, as grandes indústrias, os grandes conglomerados empresariais. Então, nós temos duas fontes de poder, um poder político e um poder econômico, hoje, no capitalismo que nós vivemos. Então, vamos parar para pensar um pouquinho nisso. Existem alguns países que o seu PIB, ou seja, o produto interno bruto, ou toda a riqueza que o país é capaz de gerar, chega a ser menor do que os lucros de alguns bancos e de algumas indústrias. Então, no capitalismo, quem manda? É quem tem o poder político ou é quem tem o poder do capital, o poder do dinheiro? Se você parar para pensar, né, na questão da expressão capitalismo, você vai chegar na resposta facinho. Quem manda é o capital. Quem manda é quem tem o dinheiro. Ah, Débora, mas não tem presidente da República em tudo quanto é país? Tem sim. Mas os presidentes da República estão sempre a serviço do capital. Se eles não estiverem a serviço do capital, a sociedade e o capitalismo entra em crise econômica. E eu vou tentar te explicar isso. Atualmente, nós vivemos uma fase do capitalismo que se chama neoliberalismo. O neoliberalismo prega que a sociedade será mais desenvolvida no capitalismo quanto menor for a ação do governo na economia. Então, é o que a gente chama de mercado livre. O governo não pode tabelar preço, não pode se meter, né, no cálculo de custo das coisas, porque o neoliberalismo, que é a elite capitalista, só consegue dar conta dos 30% mais ricos de qualquer país. O restante da população fica de fora. O neoliberalismo não está nem aí. Cada um por si, Deus contra todos, né? Então, quando um país como o nosso, que tem grandes distâncias sociais e econômicas entre o mais pobre e o mais rico, quando o governo se vê obrigado a interferir na economia para poder salvar estes mais pobres, o capitalismo entra em crise. Né? O neoliberalismo começa a entrar em crise, porque ele não quer que o governo gaste verba pública com pobre. Toda a verba pública do governo deve ser reinvestida no capitalismo. Então, Alisson Mascaro, né, assim, deixou para mim a seguinte mensagem: bolsonarista vive de fake news, o capitalismo vive de crise e nós progressistas de ilusão. Porque se nós pararmos para pensar que o Alisson está correto, então nós vamos viver sempre na iminência de um novo golpe ou de uma ditadura. Por quê? Pare para pensar na nossa história. Nós tivemos Getúlio Vargas em 54, né, que defendia direitos trabalhistas para o povo, tinha um monte de gente que o via como pai dos pobres, né, ou seja, tinha um governo mais social, vamos dizer assim. Deu um tiro no peito em 54.
O João Goulart, que também tinha esse viés socialista, sofreu o golpe em 74. Né, só conseguiu ainda assumir a presidência porque o Leonel Brizola fez lá uma série de políticas por transparência para garantir à elite que o João Goulart não ia passar a perna neles. Nós vimos na sequência, ou na mesma época, em 73, nós vimos acontecer no Chile o golpe sobre Salvador Allende. Depois disso, vivemos aí o período de redemocratização aqui no Brasil, e aí vem o golpe da presidenta Dilma e o Lula na cadeia. Por quê? Porque o governo queria investir dinheiro no social. Então, toda vez que um governo se mostra mais socialista, no sentido de apoiar políticas sociais, o neoliberalismo, o capitalismo entra em crise. E a gente acha que a culpa é nossa. E a culpa não é nossa, a culpa é do próprio capitalismo, que não consegue manter, né, essa razoabilidade econômica para os 30% mais ricos da população, se o governo começa a investir nos mais pobres. Então, o professor Alisson Mascaro, ele chama a atenção para uma questão muito importante. Nós, classe trabalhadora, nunca mais vamos ter sossego neste mundo globalizado. Porque se nós não nos unirmos, não nos articularmos, não nos transformarmos num termômetro para a economia do nosso país e a economia mundial, sempre que alguém quiser fazer algo por nós, em termos de políticas públicas sociais, este neoliberalismo, este capitalismo trará para a nossa realidade todas as condições para que um novo golpe ou até mesmo uma ditadura aconteça. E o professor Alisson Mascaro, quando chama a atenção para esse tipo de problema, ele fala assim: parece que nós passamos por todos estes golpes e nada aprendemos, porque a gente hoje, em 2021, ainda está esperando que as eleições de 2022 traga para a presidência um presidente progressista e nós estamos acreditando que os problemas da classe trabalhadora começarão a serem resolvidos. E não serão, porque toda vez que um governo progressista tentar, né, colocar em prática muitas políticas públicas, sociais, nós vamos ver acontecer de novo a situação, o cenário, o contexto para um novo golpe. Então, nós precisamos olhar para este mundo globalizado, onde o capital não tem mais fronteira, e acreditar e aceitar a dura realidade. Nós não vamos voltar para o passado. O Brasil nunca mais vai ser, ou qualquer outro país, uma ilha isolada. Nós vamos ter que nos integrar a esta nova política, a esta nova economia, e a nossa única forma de sobreviver a esta política, a esta nova economia capitalista,
é unir a classe trabalhadora e nos transformar enquanto classe, participando das discussões do próprio capitalismo, da economia e das políticas. Então, eu deixo, né, aí hoje para vocês, mais uma vez, um motivo para que nós, progressistas, sejamos unidos nas redes sociais, não só para combater as fake news, como eu disse no início do programa, que não vão acabar, vão talvez se tornar piores, porque agora o centro, né, do gabinete do ódio e das fake news ficando fora do país, vai ficar mais difícil para a nossa justiça controlar e combater as mentiras que forem utilizadas com proveito eleitoreiro, né? Então, nós progressistas não podemos abrir mão das redes sociais, dos canais progressistas, tanto para combater estas fake news que virão com tudo a partir do momento que eles estiverem estabilizados lá nos Estados Unidos, como também utilizar estes novos canais e esta nova tecnologia para que nós, enquanto classe trabalhadora, possamos nos unir, nos articular, combater, brigar pelos nossos direitos trabalhistas e por uma maior justiça social. Então, hoje eu termino o nosso programa com estas palavras, né, baseadas na entrevista do professor Alisson Mascaro. Ele tem várias entrevistas no YouTube. Vocês podem digitar lá na busca Alisson com Y e 2 S's. E Mascaro escreve normal. Vocês vão ouvir palestras dele maravilhosa, algumas muito ligadas somente à questão de direito, mas outras muito ligadas às questões políticas e econômicas também. Então, eu recomendo para vocês, né, mais estudo. Vão lá ouvir o que o professor Mascaro falou para ver se a Débora aqui mentiu para vocês ou se eu traduzi certinho a mensagem dele. Então, promova os canais de esquerda e que nós possamos construir a nossa luta como classe trabalhadora todos os dias. Até amanhã, às 17h15, aqui na Rádio e TV Lula na Veia. Tchau!